Pessoal do quartinho, da cozinha, a gente vai ter que... Primeiramente, fora Temer. Boa noite a todas as pessoas. Boa noite para todas as pessoas. Eu sou a Heloísa Melino, eu sou uma das organizadoras da Marcha das Vadias. Eu sou uma das organizadoras da Marcha das Vadias. As demais organizadoras estão ali, a Amanda, a Malu, a Nina. Onde é que está a Nina? A Nina e a Aline. Eu também sou ativista feminista independente, assim como as demais organizadoras da marcha. Primeiro de tudo, quero agradecer a todas as pessoas por estarem aqui, nossas convidadas para a mesa. Também as pessoas presentes, as colaboradoras da casa e também quem veio fazer suporte técnico, filmar, fazer a transmissão online. E a todo mundo que veio para esse debate. Acho que eu nunca vi a casa nem tão cheia, a não ser em dias de festa, que inclusive recomendo muitíssimo. A gente idealiza a concretização dessa mesa já há bastante tempo, com o pessoal do Comitê Popular do Rio, de Olimpíadas e Copa, né, de mega evento. E aí a gente resolveu lançar esse evento mais próximo, né, para ampliar a divulgação. A gente teve a primeira ideia de fazer uma roda de conversa, né, entre o comitê e a Marcha das Vadias, para ampliar aí os debates tanto sobre os mega eventos, que é um debate que a gente não tem muito fortalecido, quanto também levar a palavra do feminismo para outros espaços, né? Então, inicialmente era uma roda de conversa. Quando a gente criou o evento no Facebook, a gente recebeu alguns pedidos para que houvesse um contraponto nesse debate, nessa roda. A gente primeiro acolheu, convidou 2 pessoas, mas aconteceram algumas impossibilidades no meio desse caminho. E aí a gente, infelizmente, teve que desconvidar para estar na mesa, né? E aí a gente resolveu voltar a ser uma roda de conversa e abrir para o debate apenas no momento que a gente abrir para inscrição. Inclusive todas e todos vão ser convidados a falar. A gente vai colocar um tempinho aí para perguntas, para colocações, depois das nossas palestrantes falarem, né? Então, cada palestrante vai ter entre 15 e 20 minutos para expor, né? As que são pesquisadoras exporem suas pesquisas e as que são as protagonistas dessa luta pela regulamentação da prostituição exporem suas vivências e seu ativismo, né? As 3 prostitutas convidadas para a mesa são prostitutas ativistas. Eu vou pedir, a casa está muito cheia, é um espaço antiproibicionista, então pode fumar, mas é bom a gente tomar cuidado porque tem bastante gente que é alérgica e está muito cheio mesmo. Então pedir aí o bom senso de cada pessoa. E vou pedir principalmente o silêncio, porque a gente também está fazendo transmissão, que é importante porque no Brasil inteiro as pessoas estão com interesse de ouvir o que vai ser conversado aqui. E também a gente está fazendo registro de vídeo por quem não conseguir acessar online para conseguir ver outro momento. E aí a gente tem alguns pedidos que são fundamentais para essa roda e o posterior debate acontecerem. A gente pede para que todas as pessoas sejam respeitosas, né? Inicialmente com o local de fala das companheiras que vão estar na mesa, e em seguida com tanto as companheiras quanto as demais pessoas presentes, né? Reforçando que a Casa NEM é um espaço que é ocupado, né, por um coletivo que se inicia com o Prepara NEM, que é um curso pré-vestibular preparatório para pessoas trans e travestis, idealizado pela Indianara, e é uma ocupação de pessoas trans e travestis, né? E então, reforçando que aqui a gente não tolera transfobia, também não toleramos homofobia, lesbofobia, bifobia, racismo, machismo, elitismo, qualquer forma de preconceito aqui a gente não dialoga com a casa. Então a gente pede para que todas as pessoas mantenham um debate respeitoso e vamos fazer isso ser possível. Quero convidar as nossas palestrantes para integrar a mesa. A Indianara Siqueira, que já está aqui, prostituta, travesti, presidenta do Transrevolução e idealizadora do Prepara NEM. Que veio lá
dos frios de Porto Alegre para o nosso friozinho do Rio, e tá aí, ó, esbanjando o ombrinho de fora. Única prostituta, é blogueira e ela é presidenta da Central Única de Trabalhadores Sexuais, que é a CUT. E também a Mara Moira. A Mara é travesti, puta feminista, doutorando do programa de letras da Unicamp. Veio de Campinas também, para prestigiar a gente. A Larissa Lacerda, que é do Comitê Popular do... do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ, do IPUR. E a Laura Murray, que é cinegrafista. A Laura Murray. A Laura é pesquisadora também da vida e é cinegrafista. Ela fez o vídeo Um Beijo para a Gabriela. A nossa ideia é de começar a mesa com a Mara. Acho que é a Monique. E vamos que vamos. Que bom, é um público de maioria feminina, eu fico feliz. Eu gostaria de estar muito mais feliz. Eu gostaria de estar muito mais feliz, mas não está sendo possível. Nós recebemos um número de agressões absurdos em nome de uma pseudo-democracia sobre ouvir dois lados. Não existem dois lados. Direitos das prostitutas têm um lado só. O que está rolando aqui? Tá rolando que eu não preparei porra de fala nenhuma, porque eu fui nervosa. Nas Olimpíadas eu fiquei nervosa pra caralho, a pressão foi muito grande. O que acontece em grandes eventos? O povo entra em pânico e as prostitutas e os mendigos viram culpados de tudo e no fim das contas a gente encerra esse período desgraçado sem ter ganhado merda de dinheiro nenhum, tendo que se deslocar para alguns lugares para conseguir dinheiro. Eu queria falar de algo que eu acho que está ofendendo muito aquelas que se dizem donas do feminismo, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a camisa... Isso aqui não tem minha mão aqui. A CUT é a entidade que eu sou presidenta, por acaso. Talvez eu seja muito mais uma auxiliar de... enfim, eu sou muito mais da comunicação da CUT. Isso aqui, ó, foi criado por putas que cobram 10, 15, 5 reais no Nordeste e que estão aprendendo sobre feminismo. E nenhuma de vocês vai tirar isso delas. O feminismo saindo do armário. Pra mim, devia estar escrito: o feminismo saindo debaixo da porra da cama que a gente trabalha. Mas está saindo do armário e eu tenho muito orgulho dessa mulherada de 40, 50, 60 anos, passou uma merda de vida na prostituição e tá aí, ó, feminista, muito mais feminista que eu, muito mais feminista que a maioria do povo que é sentado aqui, sem desrespeitar ninguém de vocês. Mas elas se construíram na rua e eu quero esse respeito para nós todas. A CUTS é uma entidade que não valoriza a prostituição. A CUTS é uma entidade que trata putaria e prostituição como ela é. Nós não estamos ali na escolha. Quando a maioria de vocês fala de escolha, eu acho muito meigo, mas parece que a gente está no bosque rosa, cheio de cogumelo na cabeça e de repente, escolhi você puta. Não, é uma escolha de merda. É uma escolha sobre viver oprimida por cliente, por mercado que nos obriga a cobrar pouco e por mulheres. Isso me envergonha muito, por isso eu queria estar mais feliz. Mas vou seguir feliz, isso aqui ninguém vai tirar dela. Vou passar pra Mara, tô abrindo porque ela tava nervosa. Que ela nunca mais precisa ficar nervosa por ser agredida por mulher. Desculpa, eu tenho um recado aqui. Eu trouxe de Porto Alegre As Marcas do Cárcere. Esse livro é um retrato do sistema prisional gaúcho que está muito interessante. Eu tenho vários exemplares em casa. Eu trouxe 2, se alguém quiser pegar comigo. Eu prometi para algumas pessoas, não lembro os nomes. Amei. Um é seu. Depois eu posso mandar pro Rio e eu venho dia 22 pro Utopia. Se alguém quiser pegar comigo, me chama no Face que eu trago. Tá muito bom isso aqui. Bom, gente, boa noite. Eu quero começar falando que eu estou muito feliz, mas também estou me sentindo bem pequenininha do lado dessas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Então eu vou tentar ser rápida, porque eu acho que, enfim, a gente está aqui para ouvir, para aprender. Mas, como a Elô falou, né, esse debate surge dessas conversas entre o Comitê Popular
e a Marcha das Vadias, pela sua interlocução com o Preparanem, com outras redes de prostitutas ativistas. E era um debate, enfim, uma roda de conversa para falar sobre prostituição, sob a perspectiva dessa cidade olímpica, né? E o debate, enfim, foi para muito além, né? Virou um debate efetivamente sobre regulamentação em qualquer que seja o contexto. E eu acho que isso é legal, porque, enfim, mostra a urgência desse debate. Mas, enfim, é por isso que eu estou aqui. Vou falar um pouquinho de Olimpíada de qualquer forma, trazendo esse contexto, né? Então, como a gente do comitê entende como a gente tem visto, né, a preparação da cidade, não só com a Olimpíada, enfim, desde a Copa do Mundo. Então, pensando a partir de uma perspectiva em que se vê uma tendência do avanço das políticas neoliberais no mundo, em que a cidade se torna um elemento fundamental para a própria reprodução do capitalismo, os mega-eventos funcionam como uma desculpa ideal, né? O próprio Eduardo Paes não cansa de falar isso, que ele usa o argumento da Olimpíada para absolutamente tudo que ele quiser ver na cidade, e é isso que ele tem feito. E não à toa o Rio é um exemplo disso, porque virou um verdadeiro canteiro de obras. Mas esse projeto político de cidade, que usa a Olimpíada como uma forma de catalisar investimentos e viabilizar grandes projetos de reestruturação urbana, ele é fundamentado numa política de higienização social da cidade, né? E que lança mão de diferentes estratégias para ir liberando áreas da cidade de valorização ou de expansão do mercado imobiliário, expansão da valorização, para a exploração do mercado. E aí, enfim, eu quero só rapidamente nomear algumas dessas violações sobre as quais está sendo construída a cidade olímpica, até para a gente não pensar a prostituição como um caso isolado, como uma anomalia, qualquer coisa do tipo. A repressão à prostituição é mais uma violação dessa cidade que está sendo violada em nome dos mega-eventos esportivos, né, para construir esse projeto político de cidade olímpica. Então, o que é a moradia na cidade olímpica? A questão da moradia virou, enfim, a remoção volta como uma política urbana. Então, o Eduardo Paes já é o prefeito que mais removeu famílias na história do Rio de Janeiro. Já são mais de 22 mil famílias expulsas das suas casas. Uma verdadeira política de realocação dos pobres na cidade. Então, o que a gente vê são essas remoções acontecem prioritariamente nas áreas centrais, na Zona Sul ou nessas novas áreas de expansão do mercado imobiliário, como a Barra da Tijuca, Recreio. Dessas, pelo menos 15 comunidades foram completamente apagadas do mapa. Elas foram, né, enfim, não existe mais. E muitas delas, os terrenos estão completamente vazios até hoje. Enfim, é um escândalo. E quando você vai ver onde estão localizadas essas comunidades, que hoje em dia é um terreno vazio, é no entorno de grandes ou condomínios que estão sendo construídos, ou shoppings, enfim, como é o caso principalmente no Recreio na Barra da Tijuca. A mesma coisa vale, enfim, se você for pensar a política de UPP, enfim, quando a gente vai falando disso, você vai montando esse quebra-cabeça da cidade olímpica. A política da UPP, ela se distribui, né, atrelada à política de remoção, no sentido de que numa cidade que tem mais de 800 favelas, sei lá, por aí, você tem 38 unidades de polícia pacificadora, localizadas da mesma forma, com a mesma distribuição territorial, né? Então são nas áreas mais valorizadas da cidade, ou no entorno de equipamento esportivo, ou no caminho do aeroporto. Numa política de uma suposta segurança para quem está de fora, às custas da repressão e do assassinato dessa população de dentro. Enfim, a mesma coisa se repete com, por exemplo, o recolhimento compulsório da população em situação de rua. Então, com a proximidade de grandes eventos, as denúncias aumentam muito sobre o recolhimento dessa população. Na época da Copa do Mundo, uns dias antes do início da Copa do Mundo, foram 698 pessoas recolhidas compulsoriamente das ruas do Rio. O Ministério Público Estadual, inclusive, denunciou isso, afirmando que muitas foram contra a sua vontade, o que é ilegal. E a maioria é levada para um abrigo, que eu acho que é o principal abrigo aqui do Rio, que fica em Paciência, que o próprio Ministério Público também tentou interditar, dado o grau de insalubridade desse lugar. Mas é isso, né? E é onde se concentram os recolhimentos compulsórios. Centro, Zona Sul, torno do Maracanã, Tijuca, enfim, basicamente. A mesma coisa com os trabalhadores ambulantes.
Os camelôs também aumenta muito, né, o número de violência policial contra os camelôs, de roubo da mercadoria, porque é isso que acontece, é o roubo dessa mercadoria. Numa política de higienização, de limpar a cidade, né, de maquiar a cidade, para que ela se torne cada vez mais esse produto a ser vendido, né, essa imagem. Então é o tempo todo uma combinação de estratégias discursivas com estratégias que se territorializam na cidade de fato, com a expulsão, com o genocídio da população negra favelada, enfim, com a perseguição aos camelôs e com a perseguição às prostitutas. Mas eu acho que, enfim, a gente tem uma questão aqui mais delicada, porque muitas vezes essa repressão à prostituição vem do campo de esquerda. Porque, e aí, enfim, eu estava inclusive dando uma olhada, tem uma organização internacional que é Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres, e elas chamam a atenção para como muitas campanhas nessa época de proximidade com os mega eventos esportivos, muitas campanhas começam enfim, são campanhas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, contra o tráfico de pessoas, mas como elas vêm, na verdade, enrustidas com uma posição conservadora, que tenta, nessas campanhas que parece, enfim, óbvio, todo mundo aqui concorda, criminalizar a prostituição. Então, é uma estratégia discursiva você equiparar prostituição com exploração sexual de crianças e adolescentes com o tráfico de pessoas. Né? Então, e essa organização, ela, além de chamar atenção para isso, assim, que muitas vezes divulgam dados errados, né? Enfim, a Laura vai poder falar disso muito melhor que eu, mas também chama atenção que, para além de tudo, pelo menos nas últimas cidades que receberam ou Copa do Mundo ou Olimpíada, que é Canadá, Alemanha, Grécia, África do Sul, não teve um aumento significativo nem de casos de tráfico de pessoas, nem de exploração de enfim, crianças e adolescentes. Mas, enfim, o que eu queria dizer basicamente isso é que também não é negar que existe. A gente sabe que esses crimes existem e acontecem, mas eu acho que isso não tem que... o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e do tráfico de pessoas, ele não pode ir de encontro aos direitos das prostitutas. Né? Não são excludentes. E, por fim, vou tentar ser muito rápida, por fim, eu só queria reafirmar que os coletivos que compõem o Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio são coletivos que lutam, enfim, tem uma luta anticapitalista, né, que luta pela desmercantilização da cidade, das nossas relações, dos nossos corpos, das nossas vidas, mas isso também não faz com que a gente feche os olhos para a realidade. Então isso não faz com que a gente não vá também lutar contra, enfim, a partir do que está dado na realidade. Eu acho que a luta anticapitalista ela não exclui a luta ao lado das prostitutas que lutam por melhores direitos, melhor garantias, enfim, uma segurança melhor para trabalhar num contexto capitalista, num contexto de sociedade capitalista. Essas lutas elas não são excludentes. E, enfim, eu acho que eu aqui, enquanto esse coletivo, eu acho que esse debate e a polêmica, todo que ele, enfim, veio acompanhada, mostrou que os coletivos que estão debatendo o direito à cidade, eles precisam incorporar essa pauta no sentido de abrir cada vez mais espaço para que as prostitutas possam falar, né, possam apresentar suas demandas, enfim, lutar por elas. E assim como a gente faz com a população em situação de rua, com as famílias que são removidas, por que não a gente não vai lutar ao lado das prostitutas? Então, enfim, eu acho que é isso, também estou aqui muito mais para ouvido. Também me sinto que estou aqui para ouvir e quero agradecer também a oportunidade de estar aqui nessa mesa maravilhosa com pessoas que realmente assim, admiro e me inspiram muito. E pelo convite, também por Marcha das Badias. Eu vou falar um pouco desse lugar mais da pesquisadora, não também uma ativista desse tema. E eu queria destacar para minha fala tudo essa ideia de prostitutas como protagonistas, que acho que Monique abriu muito bem destacando acho que lutas protagonistas nas lutas feministas, que a Monique tem sido fundamental para nós pensar essa conexão agora. Também lutas contra a violência, para a saúde e direitos sexuais e identidade de gênero. Então acho que é sempre importante pensar, quando a gente for falar sobre o tema da prostituição, de
delas como protagonistas e não como vítimas, que é o que acontece a maioria das vezes. Dessa forma, também eu quero reforçar que acho que nós que falamos que somos pesquisadoras, ativistas, aliadas, também temos que ser protagonistas e responsáveis do nosso papel como aliada, militante, feminista, pesquisadora, professora. Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande também quando a gente for falar e opinar, também de conhecer, escutar, sobretudo ouvir, correr atrás de informações, citar, questionar, ouvir e, sobretudo, aprender. Tanto sobre o presente como o passado. Então, minha fala está um pouco nesta linha. Então, dessa forma, acho importante, assim, lotou, que acho lindo, e também acho importante todo mundo, assim, todos nós, por que estamos aqui, sabe? Por que essa luta é tão importante para todos nós? Como mulheres, como putas, como ativistas, pesquisadoras, feministas. E, nesse sentido, queria também falar um pouco de minha trajetória, assim, rapidinho, porque acho que essa é uma coisa também de quem somos, não? E eu sou, que não é esse sotaque, que não consigo tirar, ou que eu nasci num país desgraçado do norte, Estados Unidos, e ainda num estado pior ainda, Kansas, que é a terra do Bush e Trump. Por isso eu estou aqui, agora entenderam porque eu fugi, sou fugida, na verdade. Mas quando eu, assim, nesse ambiente, quando eu estava no colégio, eu era assim, extremamente feminista. E quando também eu comecei a perceber as desigualdades, hipocrisias, achei uma merda, sabe? Eu lutei, liderei o grupo feminista no meu colégio. Mas eu também achei que ser feminista era ser contra a prostituição, porque isso era o que eu tinha acesso no Kansas. E aí eu fui estudei em faculdade só de mulheres, que eu não queria nada a ver com os homens. E aí eu li um livro que mudou minha vida, realmente, que é um livro que chama Global Sex Workers, os Trabalhadores Sexuais Globais, onde tinha as vozes das próprias prostitutas falando. E aí eu pensei, pô, como eu, Laura, do Kansas, sabe, o que eu sei sobre esse tema? De fato, eu nunca tinha conversado com uma prostituta. E aí, por que eu estou falando que deve ser feito sobre a prostituição se as prostitutas já sabem, denunciam, estão falando, publicando livros sobre isso? E aí eu escrevi, pedi uma bolsa, uma fundação bem louca que me deu uma bolsa por um ano para ficar conhecendo prostitutas, organizações de prostitutas no mundo inteiro. Foi muito sorte, uma bolsa, recomendo. Mas eu fui, então, viajei para vários países da República Dominicana, Taiwan, dormi em bordéis, assim, escutei as mulheres, convivi muito com elas e entendi porque elas defenderam a prostituição como trabalho. E realmente, desde então, que é sobre o ano 2000, eu tenho dedicado a minha vida, assim, como pesquisadora, ativista, documentarista, também nessa causa. No Brasil, tenho trabalhado agora, trabalho com o Observatório da Prostituição, sou pesquisadora do lar, da vida, a Bia das PUM. E acho que, assim, é importante da gente também, quero trazer um pouco essa história do movimento social aqui, porque acho que no momento de retrocesso profundo que a gente está, é importante lembrar um pouco essa história, né, desse movimento onde começou. E aí eu até trouxe umas imagens, não sei se vai dar para ver muito bem, mas eu tenho algumas coisas aqui, até tenho várias. Não, é só esse lado. Talvez só essa. Não, ao contrário. Mas, enfim, é o primeiro capo, assim, a primeira capa do Beijo da Rua, que eu até vou passar. O Beijo da Rua é o jornal da Rede Brasileira de Prostitutas. Esse foi o primeiro capo, no 88. Quero chamar a atenção que esse beijo, que está no arquivo público do Estado do Rio de Janeiro, está endereçado para o movimento feminista pela anistia e liberdade democrática. Então, a gente vê que desde 88, essa causa é uma causa feminista, e que esse Beijo da Rua foi para esse campo de feministas. E acho isso muito importante ressaltar, e como talvez no 88 as coisas eram um pouco mais abertas que hoje, sabe? Muito mais, não um pouco, muito. E também que no próximo slide a gente vê que uma das primeiras histórias do Beijo da Rua era que prostituição não é caso de polícia. Então eu acho também importante assim, destacar que essa luta para a descriminalização e toda essa luta que a gente fala tanto sobre a violência da polícia é uma coisa antiga e que de fato o movimento de prostitutas nasceu por conta dessa violência.
não, contra a violência de prostitutas. Então, acho que e para a descriminalização. Aqui, eu vou até passar para vocês verem os beijos, mas tem uma foto que está difícil de ver, mas uma prostituta em Porto Alegre, justamente, almejada a uma árvore pela polícia. Foi a polícia que torturava elas. Então, esse artigo é sobre essa violência da polícia. E é triste que aqui no final tem uma fala de Milo Batista que garante que o Código Penal vai ser alterado e que a tendência é a prostituição deixar de ser caso de polícia. E a gente vê que, infelizmente, hoje ainda é. Então, eu queria assim, destacar isso. Então, nasce um movimento e aí há várias coisas importantes. Assim. A gente tem as fundadoras assim, da Rede Brasileira de Prostituta, que é a próxima slide. Aqui um evento do terceiro encontro nacional. Aí o próximo é a Lourdes Barreto, que recentemente, com 72 anos, tatuou "Eu sou puta" no braço dela. A Lourdes e ela, junto com a Gabriela, fundou um movimento. E a Lourdes é muito diferente, tem uma história diferente da Gabriela, do garimpo, de parar. E desde cedo também lutou para a prostituição como um trabalho. Aí ela juntou com a Gabriela, as duas fundaram a Rede Brasileira de Prostitutas. Então, aí continuam vários avanços em termos de a luta, aqui uma campanha, sempre vinculando a questão da prostituição com direitos, que recentemente fizeram uma nova campanha justamente com o movimento feminista, que Monique estava envolvido, também trazendo essa questão forte da prostituição como trabalho. E depois a prostituição foi reconhecida, é uma profissão, acho que todo mundo nem sabe que a prostituição é reconhecida, é muito importante sempre falar dessa, que é uma profissão reconhecida pelo Código Brasileiro de Ocupações. Vocês podem ir no site e ver assim, como foi definido as categorias, que também foi feito conjunto com o movimento de prostitutas. Mas, então, houve vários ganhos, mas acho que agora aí começou uma série de retrocessos. E aí que eu, como pesquisadora, entrei mais desde 2005 e até agora, que a gente começa a ver que o tema da prostituição e essas parcerias no nível nacional, que também tem sido criticado, essa falta da pauta na Secretaria de Políticas das Mulheres, que já não existe mais. Mas desde o 2011 já a Rede Brasileira de Prostitutas estava reclamando sobre a falta de pautas a prol dos direitos das prostitutas. E fizemos uma pesquisa em 2012, David e a Bia, que eu trouxe também no CD, acho que já circulou online também, mas que mostra, a gente conversou com 46 gestores do Ministério da Justiça, Saúde, Mulher, Desenvolvimento Social, Turismo, e não houve nenhuma ação política a prol dos direitos das prostitutas. A única coisa que existia no nível federal era ou vinculado com a exploração sexual e o tráfico, como a Marisa falou, ou dentro da AIDS. Então a gente vê que o tema, quando antes estava ainda na frente sendo discutido, já a partir de 2012 começa a ser silenciado, e muito a ver com a pressão justamente da esquerda, que também eu acho que é importante lembrar esses abolicionismo que está dentro do movimento feminista e também na esquerda, que atrapalha, que justamente dentro da Secretaria de Políticas das Mulheres falaram sobre essas dificuldades, que todo mundo fala tipo, a verdade é que eu acho que deve ser um trabalho, mas aqui a gente não consegue, sabe? A gente sente quase como uma amante, que fora todo mundo diz, não, eu estou com vocês, acho que é um trabalho e tal, mas publicamente não assume. E a gente viu isso muito e vê até hoje, muito nesses grupos de trabalho, também de comitês de mega eventos, esse tipo de fala e receio. Então, eu acho que foi tudo isso que criou um clima antes da Copa, que o próximo slide mostra, já houve esse distanciamento, aí há uma campanha que todo mundo soube de eu sou feliz sendo prostituta ou não, mas o que mais me chamou a atenção é que não só a campanha, não só a fala "eu sou feliz sendo prostituta" foi retirada. Para mim, o mais grave ainda foi essas duas, que essa é Jesus, Marlene, que é maravilhosa, e ela falando não aceitar as pessoas como são numa forma de violência. Essa também foi retirada, tá? E também essa da Nancy, que é em Pernambuco, do sonho maior de que a sociedade nos veja como cidadã.
E era silêncio total sobre, sabe? A gente organizou, as prostitutas e tal, clamaram, mas não houve muita repercussão sobre isso. E ninguém falou sobre como essas cartazes também foram retiradas. Ou seja, até lutar contra a violência a prol da cidadania, o momento é tão difícil que até isso não pode mais. Então, queria destacar isso aqui, foi justamente dentro desse clima de silenciamento e censura, que aí aconteceu em 2014 a invasão do prédio da Caixa em Niterói. E neste caso, uma coisa que eu explorei um pouco também com o meu doutorado é como a gente viu, por um lado, um Estado que no próximo... aqui a gente vê umas campanhas que foram feitas também pelas prostitutas sobre a censura, que foi ótimo, a Cinderela aí de Belém do Pará, e Nancy, de novo, isso circulou, delas afirmando que são felizes sendo prostitutas. Então há essas resistências, não? Acho que há a censura e depois há a resistência, sempre do movimento, que é importante. E aí depois eu comecei a olhar um pouco para onde que o Estado brasileiro se posiciona e onde que fica em silêncio, não? E eu fiquei muito passada com essa questão dessa camiseta da Adidas, não? Que a camiseta da Adidas é aquela de cima, não? I love Brazil, com uma coisa de bunda e looking the score. Então, pode ser de mau gosto, sabe? Pode ser uma camiseta que você não compraria. Mas essa camiseta mobilizou até a Dilma no Twitter. A Secretaria de Políticas das Mulheres mandaram uma nota e também do turismo, dizendo que não iam tolerar o turismo sexual e que o turismo sexual era ilegal, que não é. Vocês podem ler todo o Código Penal, o turismo sexual não aparece. Transar com turista não é contra a lei, cobrar deles também não, eles devem cobrar. Em Dinário você fala que querem aviões de turistas que vêm para cá. Então, a gente se mobilizou muito junto com a Dinária nessa época também, de tentar desmistificar essa ideia do turismo sexual ser ilegal, tem consequências muito graves. Então a gente viu o Estado se pronunciando aqui e quando houve a invasão do prédio de Niterói, que a gente vê outra atuação do Estado, onde que o Estado aparece aí quebrando portas, estuprando prostituta, roubando, 400 mulheres perderam nos locais que elas trabalharam, o que houve? Silêncio. E localmente as secretarias, assim, a gente teve uma parceria com o Jean, na época, no início da Comissão de Direitos Humanos, chegou até o consulado americano, a Anistia Internacional, mas a Secretaria de Direitos Humanos nacionalmente não respondeu a nossos vários ofícios, até só respondeu violentamente, dizendo que a gente não tinha razão com nossas reclamações sobre o que aconteceu. Então eu acho muito grave essa questão de que uma camiseta de Adidas mobiliza e as pessoas se posicionam, mas esse tipo de violência, a escala que a gente viu, que até hoje há impunidade, até hoje quem falou está em alto risco de vida das prostitutas que se pronunciaram, em silêncio total e afastamento de vários movimentos que começaram, não? Quando a gente depois não quiseram mais. Então eu acho que esse para mim é o maior exemplo de como a criminalização da prostituição e a confusão de o que é exploração sexual e prostituição tem consequências gravíssimas para as vidas das prostitutas. Então, acho assim, muito importante refletir sobre isso, porque é justamente nesses climas de limpeza urbana que a gente está vivendo, tudo que a Larissa colocou, silêncios em torno assim, agora está pior ainda, que esse tipo de coisa acontece, que foi um acto contra a exploração sexual, essa. E pela polícia, responsável o Ministério Público, dizendo que era um acto contra a prostituição, que não é crime. O próprio Ministério Público publicou essa mensagem. Então, enfim, acompanhei isso muito e acho que houve também resistências, de novo, queria só mostrar que as prostitutas também foram para a rua em Niterói, dizendo que queriam e querem trabalhar. E que essa, assim, só para fechar, acho que essa questão de uma relação direta entre a criminalização da prostituição, e aí não estou falando só assim, delas, estou falando de como é no Brasil, não, que é criminalizar as casas de prostituição, terceiros, todo o entorno da prostituição. Então, isso está dentro desse debate. Essa relação direta com a violência contra prostitutas. E tem tido, até fui bem nerd, e junto com meus colegas do observatório, a gente fez uma bibliografia
de todos os textos acadêmicos que não são nós, não esses são textos publicados não só por grupos como Anistia Internacional, mas outras revistas de saúde pública que mostram e comprovam isso. Aqui a Anistia Internacional publicou uma série de relatórios importantíssimos em vários países, Noruega, Hong Kong, Papua Nova Guiné, Argentina. E se vocês leem, você vê que há um reconhecimento que tem violência, sabe? Acho que essa ideia de que glamoriza a prostituição não é verdade. Há um reconhecimento total que um contexto que tem violência, mas que é vinculado justamente com o estigma em torno da prostituição e a criminalização da profissão. Então, há concordância nesse ponto, mas os motivos para isso são diferentes. E aí no próximo, o ONU, a Organização Mundial de Saúde, também tem feito relações diretas entre a vulnerabilidade ao HIV e a criminalização da prostituição. Fizeram uma pesquisa, assim, pesquisadores de Canadá, os Estados Unidos, e eles encontraram que mais que qualquer outra coisa, descriminalização da prostituição reduziria a vulnerabilidade das prostitutas ao HIV. Ou seja, mais que tomar o PrEP, mais que todas essas coisas mais biomédicas que estão circulando agora, a descriminalização teria um maior efeito em reduzir sua vulnerabilidade. Então, esses são dados importantíssimos e acho que assim, é importante ouvir essas, ler, depois quem quiser tem aqui referências. E o último é justamente uma coisa que a Larissa colocou sobre os mega-eventos, que depois ela passa, mas esse relatório que também está disponível no site, qual o preço de um boato, e outras pesquisas que foram feitas que comprovaram em todas, assim, na África do Sul, Alemanha, enfim, nunca tem aumento da prostituição. E essas pesquisas todas também recomendam a descriminalização e de tirar, que justamente em todos esses contextos não é que não só há aumento de prostituição, o que há aumento é violência contra as prostitutas. Então, esse papo e pânico moral em torno de uma relação entre mega-eventos e exploração sexual e prostituição cria violência. Então, isso tem sido comprovado nesses outros países. Isso foi a vivência da gente aqui no Brasil. E agora a gente está num clima muito pior de 2014. Então, por isso eu digo, eu acho que nós também, quem está assim, argumentando sobre esse tema que não é prostituta, acho que nosso papel também é ouvir e circular essas informações, porque o que a gente circula e fala tem efeito e consequência. Então, acho que temos que ter cuidado e pensar, refletir, ouvir um debate seríssimo que afeta muito a vida das prostitutas e sua família. Então, essa é a minha fala. Depois a gente também, me falei da coisa da Copa, mas a gente viu tudo isso, não houve relação, enfim, a gente fez uma etnografia ao longo da Copa e também não vimos essa relação no momento. O relatório da Copa está na... Sim, o relatório da Copa está aqui. A gente vai fazer outro projeto agora com as Olimpíadas, que a Indianara está envolvida aqui, vai ser uma das coordenadoras do campo, vamos trabalhar com prostitutas, com fotografia, justamente para trazer essas perspectivas e tentar quebrar um pouco, embora somos pesquisadores, mas também aliadas, então sempre tentar trabalhar também nessa relação de pesquisa e ativismo em conjunto. Então, assim, eu diria isso, que a gente tem as vozes das prostitutas, a gente tem os dados, temos nossas experiências, a gente sabe que é melhor descriminalizar, então por que não faz, sabe? Eu acho que e a gente tem que questionar a quem realmente a repressão, criminalização e silenciamento mais atinge. E eu diria que são as próprias prostitutas. Então, assim, essa é a minha fala, espero que a gente, assim, acho que vai ser um ótimo debate e vou passar agora para a Mara. Estou um pouco nervosa. Tem dias que é mais fácil falar, mas no meio desse turbilhão todo de acontecimentos, acaba que a pressão é muito grande, né? O medo de falar alguma abobrinha é muito grande. Não foi pouca coisa que eu perdi para conseguir estar aqui. Eu perdi meu perfil, 2 anos construindo um perfil no Facebook. E aí, de repente, quando eu começo a conseguir repercutir com texto sobre putafobia, sobre putafeminismo, que acontece, as pessoas parecem que talvez não conseguindo se contrapor ou colocar argumentos que conseguissem desmerecer o debate que eu estava trazendo,
contra-argumentar no que eu estava propondo, né, simplesmente o que fizeram foram denunciar para o Facebook que eu não usava meu nome verdadeiro. E aí o Facebook me desativou a minha conta, e enquanto eu não provar que eu sou a Mara Moira, eu não tenho como reaver essa conta. E na verdade, assim, não tem muito como provar que eu sou a Mara Moira, porque eu não tenho nenhum documento oficial como a Mara Moira. E eu não tenho acesso aos textos que eu escrevi durante 2 anos, eu não tenho acesso às fotos que eu publiquei. Meu amor, não tem, desculpa atrapalhar, não tem como aumentar o microfone pra gente ver, ouvir melhor lá, que a gente está transmitindo aqui fora? Alessandra Ramos. Participação especial, da Sofia. Alessandra é professora do programa e assessora do Jean Neto. Ela é professora de línguas. Dá pra gente fumar. Puta polilingue. Poliglota. Na verdade, nós tínhamos 3 travestis surdas, hoje só temos a Valesca, uma foi assassinada, infelizmente, e a outra voltou. Nós tínhamos 3 travestis surdas no Rio, então a gente sabe da necessidade de aula de Libras, não só para as travestis surdas, mas para uma inclusão maior na sociedade. Infelizmente, uma foi assassinada. Temos Valesca, que de vez em quando sai de casa por problemas com a família e vem para cá. E outra que voltou pro Recife, talvez ela volte pro Rio. Mas a Alessandra é a professora de Libras do Preparanei. Porque puta também fala Libras, travesti também fala Libras. Importante deixar isso claro, né? Bom, então não é muito caro assim, estar aqui hoje, me custou bastante, né, participar desse debate, mesmo não tendo ido pessoalmente lá naquele turbilhão de postagem, né, de vômito, porque aquilo foi bastante violento, né? Reclamam quanto não teve, a gente não permitiu que existisse um contraponto, mas é difícil argumentar ali, né? É difícil entrar naquele turbilhão de mensagens que não tem disposição a ouvir, sabe? A única coisa que conseguiam dizer era apontar quem eu sou, pensar alguns elementos da minha vida, e a partir desses elementos que pensavam da minha vida, pronto, já não precisavam mais ouvir absolutamente nada do que eu estava dizendo. Então por eu vir da classe média, por eu ser branca, por eu ser universitária, pronto, já não precisa mais ouvir nada do que eu esteja dizendo, né? E engraçado que assim, retiram o meu direito de falar, mas ao mesmo tempo em nenhum momento colocaram na mesa qual era a justificativa para essas pessoas terem direito de falar, né? Então, simplesmente eu não tenho a priori direito de falar por conta desses elementos, e elas não precisam dizer por que elas têm direito de falar, simplesmente, e aí, não conseguindo calar o debate, fizeram a coisa mais baixa, né? De evitar que eu conseguisse me posicionando. Então, e aí, isso me faz pensar uma coisa, é muito importante vocês estarem aqui hoje, porque é importante cada vez mais pessoas que não são prostitutas se inteirarem e se formarem nesse debate, porque nos lugares onde a gente não estiver presentes, vocês vão ter que, de alguma maneira, saber defender esse ponto de vista também. Porque senão vai ficar muito dependente de nós, e todas as atenções que estão em cima de nós, todo o peso dessa responsabilidade fica nas nossas costas, né? E depois vem esse abuso, né? De falar só as 3 que defendem o PL, só as 3 porque só a gente está se formando sobre esse debate, talvez. Cadê vocês também assumindo a responsabilidade de falar sobre isso, né? E de se posicionar sobre isso? Então é importante, porque, por exemplo, aí sai a nota do feministas, como é que é? Blogueiras feministas, né? Colocando que prostitutas são a paisagem urbana, sabe? Putas são um elemento da paisagem urbana. Não, sabe? Não. Precisa ter formação para vocês saberem exatamente o que vocês podem falar, e precisa vir também conversar com a gente, construir em conjunto, para saber exatamente se isso que vocês estão falando em nosso apoio realmente nos apoia, ou se não dá mais margem para a gente ser mais violentados, né? Senão fica essa coisa, né? Parece que a gente é quem defende a coisa, mas aí vem as pessoas que são de fora, leram as 5 meia dúzias de frases, e aí consegue, não, já sei, já estou inteirada do debate, então já posso falar por minha conta e risco, e aí quem leva a bomba somos nós, né? Então, bom,
Então eu quero começar falando, trazendo alguns elementos dessa discussão toda, dessa celeuma toda, né? Então, a primeira coisa é a desonestidade dos termos, né? A importância de trazermos termos transparentes para a discussão, se a gente está querendo de fato construir debate, ou se a gente está querendo só abusar de uma linguagem sensacionalista para causar pânico. Então, uma coisa que vocês vão ver sempre nesse debate, de quem é contra a regulamentação, de quem é contra a luta por melhores remuneração de prostitutas, elas vão o tempo inteiro falar o quanto a gente ganha mal. Mas, em nenhum momento vocês vão vê-las pensando formas da gente ganhar melhor. Percebem o contrassenso? Simplesmente vão reconhecer que ganhamos mal e vão, a partir disso, falar, vamos acabar com essa profissão. E não vamos conseguir maneira de vocês ganharem mais. Disso que vocês fazem, ser melhor remunerado. E melhor remunerado para quê? Para que a gente tenha condições de tomar as rédeas das nossas vidas e decidir se a gente continua fazendo isso ou não continua fazendo isso. Porque estão achando que a gente está lá por falta de opção, lutar para que a gente ganhe melhor, fazendo o que a gente faz, é uma forma de nos dar opção. Porque quem ganha, se a gente vai falar que prostituição é a mesma coisa, aquela que ganha R$10, aquela que ganha R$300 a hora, isso é uma desonestidade gigante. Porque quem ganha R$300 a hora tem condição tranquila de decidir se vai para outra carreira ou não. Se sente violentada nessa carreira, nessa profissão, ela tem condições de se colocar de outras formas. Então lutar pela melhor remuneração é uma forma imediata da gente conseguir dar melhores condições de trabalho para prostitutas. Então, essa é uma das coisas, né? Remuneração. Vão falar que a gente ganha pouco, então, junto desse debate, vamos pensar formas de ganharmos melhor e não vamos pensar formas de sermos tirados desse trabalho, porque ser tirada desse trabalho é isso, né? É novamente a gente depender de outras pessoas nos pegarem uma a uma e encontrando brechas e enfiando a gente em trabalhos precarizados, formais ou não formais da sociedade. A gente precisa ser protagonista dessa história. Então, esse é um outro debate importante, né? Então, vamos falar que a gente ganha pouco, vamos lutar então para ganhar melhor. E se quando a gente falar, e qual que é o problema quando a gente fala vamos lutar para ganhar melhor? Não, prostituição é estupro pago, não existe valor melhor, todos os valores são absurdos. Só que é complicado a gente colocar nesses termos, né? É complicado falar que toda a prostituição é um estupro, porque aí a gente parece que a gente que está lá na rua, a gente não tem condições de avaliar quando é que a gente está sendo estuprada mesmo, quando é que a gente está sendo violentada, e quando é que tudo é estupro. Então a gente vai ter que aumentar na hora os índices de denúncia de estupro aqui, os números de estupro que não são denunciados no Brasil, né? Então falando lá, 50 mil pessoas são estupradas no Brasil por ano, não, vamos aumentar para 1 milhão de pessoas, porque temos 1 milhão de prostitutas aqui, não, 1 milhão não, vamos multiplicar por, sei lá, 200 milhões de estupros por ano no Brasil, é isso que a gente vai fazer? É banalizar esse termo assim, é essa a prioridade do movimento, é falar que tudo que a gente vive é estupro, sem conseguir estabelecer diferenças, sem conseguir estabelecer matizes, sem conseguir perguntar para nós se estamos nos sentindo violentadas, estupradas, e se o que está nos estuprando é o trabalho em si, ou as condições nas quais nos vemos obrigados a trabalhar. Porque se eu me vejo obrigada a aceitar R$5 para fazer um programa, é uma pergunta que vocês têm que fazer. Por que eu estou me vendo obrigada a aceitar R$5? É porque a prostituição faz isso, ou é porque a pobreza na qual me encontro me obriga a aceitar R$5? Porque se eu não estou oprimida pela questão da pobreza, se eu não tenho que garantir o miojo da minha noite e dos meus filhos e das pessoas com quem eu moro, eu tenho condições de recusar um emprego, um trabalho, um programa de R$5 e falar, eu aceito no mínimo R$30 ou R$50 ou o valor que você consegue cobrar naquela região onde você trabalha. Então, é sempre muito importante a gente perguntar por quê. Quando vem feminista famosa e coloca lá 90% das prostitutas, segundo reportagem da revista do canal Liga, né? A Liga da Band, né? Olha só, né? Qualquer coisa agora é estatística, né? Qualquer coisa serve de dado. 90% das prostitutas querem outro trabalho. A pergunta correta a se fazer é por quê? Porque se elas continuassem trabalhando, mas trabalhassem em melhores condições, se elas não se sentissem tão violentadas, tão obrigadas a trabalhar e aceitar mau pagamento, se não tivesse estigma, quem pode falar que gosta do que faz, ou que faz o que faz,
Não precisa nem gostar. Quem pode falar que é prostituta no Brasil atualmente, com o estigma no nível que ele está? Ninguém pode falar isso impunemente. É muito custoso. A gente sabe bem o preço disso. O preço disso é cliente fugindo de você porque te vê como uma ameaça. A partir do momento que você tem visibilidade, a partir do momento que você é conhecida como prostituta, como militante, eles vão fugir de você, você é problema. E depois vem feminista reclamar de nós, porque a gente tem visibilidade, a gente é exceção. É lógico que a gente é exceção, a gente é as militantes prostitutas que podemos ter. Essa é uma coisa bastante importante também de a gente pontuar, né? Então, prostituição e estupro pago, por que acreditam nisso, né? Colocam isso porque consentimento, dizem que o consentimento ele é obtido através de dinheiro. E é importante a gente repontuar, colocar isso, né? Como eu coloquei na questão anterior, né? Se R$5 é me oferecido e eu me sinto na obrigação de aceitar, na necessidade de aceitar, é uma questão se a prostituição causa isso ou se a pobreza causa isso, né? E aí é uma questão, então, a gente saber contra que estamos lutando. A gente vai lutar, então, contra a prostituição, porque ela permite que uma pessoa se veja na necessidade de aceitar R$5 para fazer um trabalho sexual, ou a gente vai lutar contra a pobreza na qual essa pessoa vive e que acaba condicionando a precariedade da forma como ela vai se prostituir, vai oferecer esse trabalho sexual, né? Então, consentimento é uma coisa importante sempre a gente colocar. Não se vende, consentimento se dá. O que é o valor do programa? O valor não é o valor do consentimento, o valor é o valor do quanto a gente sabe e do que a gente faz. A gente tem um serviço, a maioria das pessoas aqui não são capazes de transar com anônimos, de transar com homens dos mais variados tipos, e a gente sabe fazer isso, a gente sabe transar como a maioria de vocês não sabe transar. E por esse saber que a gente tem, a gente vai colocar um preço sim. Você quer ter acesso a esse saber, ou você quer ter acesso à ilusão do sexo que você vai ter com a gente é um sexo único? Ok, você vai ter acesso a essa ilusão e a esse sexo, mas vai ser mediante um tal valor. Eu sei transar e eu quero viver através desse saber que eu tenho. Por que eu não posso? Porque eu não tenho o direito de decidir viver por esse saber. Porque eu não tenho direito de pagar minhas contas com isso que eu sei fazer. Então, é uma questão para a gente colocar, né? O que está sendo pago quando você paga o valor, né? Está sendo pago o consentimento dela, ou está sendo pago o reconhecimento social de o quanto vale esse saber? E aí é uma questão para nós, né? O quanto vale sexo na nossa cultura? Sexo parece uma coisa muito importante, né? Sexo parece algo que atravessa a vida de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a sexualidade da mulher é controlada, é punida. A mulher que exerce essa sexualidade, ela é condenada. Então, é uma questão para a gente colocar o quanto vale o sexo na nossa cultura e quem exerce esse trabalho, quem transforma isso em trabalho, né? Estou trazendo apontamentos, assim, sabe? Porque estão falando, isso é uma coisa também muito, muito baixa, né? De colocar que o discurso dessa mesa aqui é um discurso homogêneo, que a gente fala a mesma coisa. Que todas aqui estão falando exatamente a mesma coisa. E eu espero que quando vocês saírem daqui hoje, vocês saiam com a nítida impressão de que cada uma está falando de uma perspectiva muito peculiar e muito particular. Estou muito nervosa. Então, outra coisa importante da gente pensar, né, é que, bom, se toda a prostituição é estupro pago, né, e até querem acabar com a prostituição, uma das coisas que querem fazer é justamente obrigar as pessoas a transar de graça, né. E uma coisa que a liderança do movimento argentino coloca, né, Georgina Orellano, ela, se não posso cobrar por sexo, essa não é minha revolução. Então, algo pra gente sempre trazer em conta, né? E aí entra o debate agora mais específico dessa mesa, né? Que é o debate do turismo sexual, e a gente pensar o quanto a xenofobia orienta um pouco esse debate, né? Porque vão usar esse fantasma, né, do turismo sexual, vão achar que, nossa, durante esses mega eventos a gente vai ganhar horrores de dinheiro, né? A gente vai ganhar em euro, a gente vai ganhar, sabe? E na verdade nunca foram perguntar para nós se é realmente essa a realidade, nunca foram perguntar para as de nós que foram expulsas dos centros urbanos porque trabalhavam no centro, o centro virou turístico, o centro vai ser frequentado por turistas gringos, e esses turistas não podem ser assaltados, não podem ser molestados, não podem ser assediados. Então o que vão fazer? Vão tentar
tentar expulsar desses centros urbanos todo tipo de trabalho ambulante, todo tipo de trabalho que não é considerado branquinho demais para ser exposto, né, nesses lugares. Então, prostituição, camelôs, todo tipo de gente que estiver andando ali, que não tiver a leitura social de que deve estar naquele lugar, né? Lugares turísticos são muito claramente elitizados. E aí, então, e vem junto com esse debate todo do turismo sexual, esse fantasma, né, de que durante o turismo sexual a gente ganha horrores de dinheiro, vem também esse horror ao homem estrangeiro, né, como se ele fosse pior do que aqueles que a gente cria aqui no Brasil, né? E na verdade a gente sabe que o risco da gente ser melhor paga e ser tratada melhor é alto, sabe? É sem brincadeira, assim, eu tenho essa nítida impressão de que quando eu cruzo com um estrangeiro eu agradeço, sabe? Eu como prostituta agradeço, porque eu sei que talvez ele vai me dar um pouco mais, porque eu sei que ele não vai regatear preço, porque eu sei que talvez o euro ou o dólar em comparação ao real vai fazer com que ele não sinta como tão caro esse valor que eu estou cobrando aqui, né? Então vai ser muito mais fácil exercer o trabalho nessas condições, né? E aí, acho que não sei exatamente, deixa eu ver quando eu falei aqui já, falei já uns 15 minutos. Então, eu só queria apontar mais duas coisas importantes, né? Uma delas, a questão desse debate sobre rua e casa, né? Outra coisa que adoram, quem vai criticar o movimento de prostitutas, né, adora falar, né, que a gente quer legalizar a cafetinagem, né? É importante a gente pensar que cafetinagem é essa que a gente está querendo legalizar, que a gente quer regulamentar, que a gente quer trazer para o debate. Porque uma das coisas que elas vão sempre colocar é o quanto a rua é um espaço de hostilidade, de violência contra nós prostitutas, né? E aí quando a gente fala, olha, a rua é realmente violenta, mas vamos então transformar as casas em lugares legais para trabalhar. Legais no sentido de legalidade, não no sentido de cool. Sabe? Então, vamos transformar a casa num espaço onde a gente possa trabalhar sem sentir que a gente está infringindo a lei. Porque quem está infringindo a lei, quem paga a conta dessa infração somos nós. Sabe? Porque a polícia sabe onde existem essas casas. A polícia, o crime localizado, todo mundo sabe onde existem essas casas, né? E aí, existem acordos para que essas casas continuem funcionando, porque todo mundo aqui sabe onde estão essas casas, né? E se essas casas são ilegais e continuam funcionando, por que elas continuam funcionando? Porque existem acordos. E quem paga esse acordo somos nós. Quem paga esse acordo são as prostitutas que estão trabalhando ali, né? Então, não é o dono da casa que está pagando esse custo. Talvez ele pague o custo de estar ali numa situação de legalidade a qualquer momento, se o poder local, se a política ficar interessada em desobstruir aquele espaço, vão criar em cima para ele um monte de entraves, vão enquadrá-lo em algum tipo de crime e vão retirá-lo do lugar. Mas quem está pagando dia após dia esse valor para esses acordos continuarem funcionando somos nós, né? E aí quando a gente vai falar, então vamos legalizar as casas, para que as casas sejam locais seguros de trabalho, o que vão falar é que a gente está querendo regularizar, legalizar a cafetinagem, sem nunca se preocupar em questionar, problematizar o que esse termo quer dizer de fato, né? Porque esse termo é um coringa, né? Parece que ele pode dizer qualquer coisa. A cafetinagem são todos os demônios que a gente tem. A gente não tem certeza exatamente do que ele é, mas ele é um demônio, é uma coisa muito feia. E quando a gente vai olhar com clareza, né, para o termo e para o que o PL Gabriela Leite está propondo a descriminalizar, né, é uma coisa tão mais simples, né? Por exemplo, não existe vínculo empregatício entre casa e prostituta. A prostituta segue como autônoma, não tem CLT, não tem 13º, não tem nada. Ela só vai estar dentro de um espaço, podendo utilizar-se desse espaço para exercer o seu trabalho em segurança. E quando a gente fala que até 50% do valor do programa vai ficar para casa, ou pode ficar para casa, o que a gente está querendo dizer é que o valor desse serviço que estamos usando está embutido no preço do programa. O cliente que paga R$100 para a gente, não paga só pelo sexo, ele paga pelo IPTU, ele paga pelo aluguel, ele paga pela luz, pela água, pela higiene, pela segurança, pela troca de roupa de cama, pela troca de roupa de banho. Ele troca por todo aquele espaço, aquela infraestrutura de que estamos nos valendo para conseguir trabalhar em melhores condições de segurança.
Então falar simplesmente que essa é uma casa de exploração do nosso sexo, sem entender que nós também estamos utilizando desse espaço para poder trabalhar em melhores condições, é falar que a gente tem que continuar trabalhando na rua para poderem continuar falando que nosso trabalho é precário, para poderem continuar alegando que é necessário acabar com a prostituição. Percebe o círculo vicioso? É muito precário, é muito perverso isso. Sabe? E é por isso a necessidade de um debate em termos transparentes. Então, quando falarem em regulamentar casas de prostituição, entendam o que é disso que estamos falando. Estamos falando de segurança de local de trabalho. Não estamos falando de nenhum abuso de cafetão. Não, a palavra cafetão sequer existe no Código Penal. É importantíssimo irmos lá para a gente conhecer exatamente em que termos estão escritos a lei. Né? É rufianismo que está lá. E é importante a gente ver exatamente o que está sendo dito. Porque, inclusive, militante famosa do PSOL, essa semana, postou lá na internet o Código Penal, a seção de prostituição, e falou, tá vendo, tá claro ou precisa desenhar? Isso é de um absurdo, sabe? Você mostra o Código Penal e pergunta se é preciso desenhar ou está clara a mensagem, sabe? A gente pode pegar também talvez a seção de aborto ou de outras coisas que a gente também está lutando para mudar e falar, está claro? Ou porque é isso, né? É sempre, não tem nada claro. Não tem absolutamente nada claro. A linguagem utilizada ali é de uma vaguidão, é tão vaga que permite que qualquer abuso seja cometido contra quem exerce a prostituição no Brasil. E a gente não pode permitir esse tipo de linguagem vaga, de linguagem obscura, que serve a qualquer propósito for conveniente. Inclusive a propósitos de políticas higienistas de transformação do espaço urbano em épocas de mega eventos. Então, ali está uma das coisas mais importantes da gente ver, né? E por último, vou falar sobre a questão da travesti e da prostituição, né? Porque é muito caro para as travestis esse lugar, a prostituição.